Vamos lá, moçada. Vamos agora ver um tema extremamente polêmico, extremamente do momento, extremamente da hora. Estamos falando sobre os 50 anos do golpe civil-militar no Brasil e, principalmente, o que vamos tratar aqui hoje é a Comissão Nacional da Verdade. Primeiro ponto polêmico. Professor João Paulo Cláudio, o senhor falando sobre 50 anos do golpe civil-militar, claro. Ou vocês não acham que várias instituições civis participaram ativamente, certo? Não apenas do apoio ao golpe, mas também, pessoal, da preservação desses militares no poder. Pessoal, galera, aqui no Brasil, muitas instituições civis, instituições na área do jornalismo, instituições empresariais, certo? Vão apoiar o governo militar. Apoiaram, estiveram lado a lado. E depois de 85 passaram a querer esconder tal história. Passaram a esconder tal história como se não tivessem nada a ver com o que ocorreu no Brasil. Mas cooperaram, pessoal. Cooperaram fortemente. Por isso que a gente coloca golpe civil militar. E muito diferente do que os militares gostam de falar, isso aqui não existiu a Revolução Redentora. Pessoal, isso aqui foi muito bem trabalhado nas nossas aulas do curso completo do Tô É Nem Aí. Confiram, está muito bem trabalhada essa questão da ditadura militar. Tudo bem, mas vamos aqui. Ditadura militar. Nós sabemos que vai ser um período de 1964 até 85. E olha só, tem algum texto de cara. Um texto que eu retirei de um livro que eu gosto muito. Pessoal, não vou indicar agora para você ler para Enem, mas passou do Enem. Quer um livro bom sobre ditadura? Complexo, mas muito bom. Vai fazer história, vai cursar direito, ciência política, ciências sociais, jornalismo, livro muito bom. O que resta da ditadura militar. Confesso, não estou ganhando nem R$1 para fazer propaganda desse livro. É porque esse livro é muito bom mesmo. E polêmico. Tem como um dos autores um escritor, um filósofo chamado Vladimir Safatler. Pessoal, tem artigos aqui incríveis aqui. Então, nessa aula de hoje, eu trouxe alguns textos desse livro. E também, se você tiver em casa, algum amigo que tenha, estude essa revista, a revista de História da Biblioteca Nacional, que foi justamente, pessoal, essa revista, ela foi de abril agora de 2014, fala sobre os 50 anos do golpe civil-militar. E olha só assim na capa, ditaduras no Brasil, 1889, 1937, 1964, 89, Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, 37, ditadura do Estado Novo, e 64, a ditadura civil-militar, que vamos trabalhar aqui hoje, pessoal. E o subtítulo da revista aqui, o caso sério do Brasil com o autoritarismo. Se conseguirem, é muito boa essa revista, essa edição, pessoal. Pois bem, vamos aqui para um primeiro texto retirado do livro, O que Resta da Ditadura. E, de novo, o centro aqui, nessa nossa pequena, mas excelente aula, vai ser justamente no quê, pessoal? Sobre a Comissão Nacional da Verdade. Chegaremos lá. Vamos explicar o que é e qual vai ser a sua função, pessoal. Vamos aqui comigo. Abre aspas. Olha o texto aqui na tela, pessoal. Stepan, por exemplo, argumenta que os militares exerceram um papel de poder moderador. Vocês lembram de poder moderador lá no Brasil Império, pessoal? Que era um poder de intervenção forte que o imperador tinha sobre a política, sobre a sociedade brasileira. Ele está dizendo aqui que os militares são um tipo de poder moderador, pessoal. Não levem ao pé da letra. Não existia poder moderador. É no sentido de que tinham uma grande força. Os militares exerceram o papel de poder moderador. A função das Forças Armadas era de restabelecer a lei e a ordem e, posteriormente, devolver as rédeas do governo aos políticos. Pessoal, central agora, ó. Supostamente era esse o papel do Exército. Fazer intervenções e depois entregar o poder aos civis. Pelo menos era isso que o Exército dizia que era a sua função. Vamos fazer intervenções,
apenas para manter o Brasil nas rédeas. Mas não foi o que aconteceu no Brasil em 64, pessoal. Eles passaram 21 anos governando o Brasil. E tem mais. Perceba que no transcorrer do Brasil em Brasil República, os militares vêm aumentando sua força, vêm aumentando a sua intervenção. Pessoal, eu falo muito nas minhas aulas sobre um grande cientista político chamado José Murilo de Carvalho. Ele tem um livro especial sobre a influência e a interferência dos militares no Brasil República, desde a proclamação, pessoal. E detalhe, lembre-se que durante o governo do Dutra, os militares criaram a Escola Superior de Guerra. Essa Escola Superior de Guerra vai contribuir demais para o desenvolvimento, certo, dos militares, para uma melhor preparação para que depois eles assumissem o governo no Brasil. Eles estavam com um projeto a longo prazo e em 1964, um governo que democraticamente deveria assumir o poder no Brasil, e assumiu durante um tempo, foi derrubado, pessoal, tendo como desculpa que os militares estavam fazendo a Revolução Redentora. Revolução Redentora, nada. Nada de revolução, foi um golpe de Estado. Galera, continuando o texto aqui do continuando o texto do Jorge Zaveruska, que ele fala sobre o Stepan. Na verdade, os militares usaram cada uma de suas intervenções moderadas, as intervenções ao longo do Brasil República. Por exemplo, colocaram o Vargas no governo em 30. Tá aqui, ó. Na verdade, os militares usaram cada uma de suas intervenções moderadas entre aspas, para coletar informações sobre o comportamento dos civis e para construir sua própria alternativa política. Em 30, os militares colocaram o Vargas no poder. Em 45, eles tiraram o Vargas do poder. Influenciaram bastante, né, pessoal? Em 46, tiveram um presidente militar, o Dutra. Em 64, eles não vão querer fazer uma intervenção para colocar um civil no governo. Eles vão querer governar o Brasil, pessoal. Meus caros, esse texto inicial eu tirei justamente, escritor Jorge Zaveruska, que está no livro O que Resta da Ditadura Militar, página 43. Pessoal, subiram ao poder em 64. 50 anos atrás, pessoal. Estamos relembrando 50 anos atrás. Relembrando para não esquecermos o que de tão truculento eles fizeram no Brasil. E para não esquecermos que as democracias não podem ser suplantadas por esses tipos de golpes. Que esses golpes não trazem benefícios maiores, mas sim trazem, pessoal, a destruição de uma nação. Em que sentido? No sentido de que não há uma negociação. A negociação é aparente, não de fato. Pessoal, contextualizando aqui, olha aqui no quadro de novo. Durante o governo militar, nós tivemos uma rotatividade de presidentes. Para quê? Para passar uma ideia de que a democracia não tinha acabado, não. Para passar uma ideia de que elementos democráticos continuavam a existir, como a rotatividade, a alternância de presidentes. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Quer passar a ideia de quê? Que estamos tendo uma rotatividade de presidentes. E também temos eleições, eles queriam passar essa ideia. Queriam passar a ideia que eles estavam governando o Brasil porque a sociedade precisava deles. Mas que eles estavam negociando com os brasileiros, pois tinha rotatividade de presidente, tinha eleições para deputados e para senadores. Olha aí, pessoal, eles passando a ideia de que negociam com a sociedade. O Congresso aberto. Por que eu coloquei aberto entre aspas, pessoal? Pensem. Porque muitas vezes os militares fechavam o Congresso. Vocês sabem que cada aí que ia ser lançado, seria ampliado o poder do executivo, do presidente. Havia uma hipertrofia do poder executivo. E muitas vezes o Congresso foi fechado, pessoal. Então, o Congresso ficava aberto algumas vezes para passar a ideia de debate político. Galera, e coloquei como último tópico. Mas prevaleceu a vontade de uma minoria. Ou seja, não foram os acordos democráticos que prevaleceram, mas sim a força. Hoje em dia, pessoal, o que tem que prevalecer é a vontade da maioria, sem oprimir a minoria.
Mas deve prevalecer a vontade da maioria, sem oprimir as minorias. Sem oprimir, hoje em dia, que vivemos numa sociedade democrática, a vontade da maioria deve prevalecer sem excluirmos as minorias como negros, homoafetivos, entre outros, índios, pessoal. Na época da ditadura era a vontade de uma minoria que prevalecia. E eles queriam passar a ideia de que era uma revolução redentora. Pessoal, sabemos muito bem que os militares, eles tentavam se legitimar usando o direito, usando a mídia, a propaganda, mas o regime acabou não dando certo. Nós sabemos que uma crise econômica mundial fez com que o milagre econômico brasileiro desmoronasse. E nesse desmoronar, os militares não queriam sair apressadamente do governo, deixando brechas para que depois eles fossem perseguidos. Daí os próprios militares, pessoal, vão fazer uma lei chamada Lei de Anistia. Lei de perdão, que foi votada. Mas acreditem, a maior parte dos deputados foram coagidos a votarem a favor dessa lei. Mesmo assim, pessoal, a diferença não foi tão gigantesca entre os deputados que foram a favor da lei de anistia e os que foram contrários. Certo? Enquanto os que foram a favor estavam na média de 260, os que foram contra a lei de anistia estão na média de 202, uma média, pessoal. Ou seja, há uma diferença de 50 e poucos votos, mais ou menos essa média, mais ou menos. Mas não foi algo tão monstruosamente, certo, desproporcional, mesmo com ditadura militar. Então foi votada a lei de anistia. Essa lei foi uma lei que perdoava os militares que, a serviço do governo, tinham cometido atos ríspidos, ou seja, tortura, pessoal. Perdoava os militares, perdoava os funcionários do governo e perdoava os civis que lutaram contra o governo. Mas peraí, a lei de anistia do perdão perdoou de uma forma irrestrita os militares, mas os civis não foram todos perdoados não, pessoal. Quem pegou em armas contra o governo não recebeu o perdão. Recebeu o perdão o intelectual que foi para o exílio, que contestava politicamente, através de manifestações, de músicas, mas o que pegava em armas não foi apreciado por essa lei. Mas por que, professor, o senhor está falando dessa lei de anistia? Porque essa lei de anistia, pessoal, até hoje, ela ampara os militares que fizeram as mais diversas atrocidades. Amparam em que sentido, professor? Protege. Mas, professor, essa lei foi feita na época da ditadura e hoje, com a Constituição de 88, essa lei é amparada? É, pessoal. Essa lei foi incorporada pela Constituição de 88. E agora, no início dessa década que nós vivemos, a Ordem dos Advogados, várias comissões, certo, que defendem os direitos humanos, agora, no início da década que vivemos, entraram na justiça para poder revogar a lei de anistia, para anulá-la, pessoal, para tê-la como ilegítima. E o STF, pessoal, o nosso Supremo Tribunal Federal, não aceitou o pedido de anulação da lei de anistia. Disse que a lei de anistia era legítima. Pessoal, o que aconteceria se a lei de anistia caísse? Se a lei de anistia caísse, a Comissão da Verdade, que foi criada em 2011, e começou a funcionar em 2012, ela teria força de julgar os militares que cometeram tortura. De novo, se a lei de anistia, se o STF tivesse derrubado a lei de anistia, como, por exemplo, lá na Argentina a lei de anistia caiu, no Chile caiu. Argentina, vamos pegar como exemplo. Se o nosso STF tivesse derrubado a lei de anistia, se tivesse considerado como ilegítima, os militares estavam sendo punidos no Brasil. Pessoal, já eu chego nessa crítica. Sabemos o que é a lei de anistia. Perdoou todos os militares, mas não todos os civis. Pessoal, vamos aqui comigo. No final do governo militar e o início da República, ou seja, entre o final do governo militar, 84, 85, e o início do governo civil, 86, com Sarney, pessoal, sabemos muito bem o seguinte, que tivemos um movimento direta já em 83 e 84, que foi um movimento civil que defendia o direito de nós elegermos o nosso presidente por voto popular.
O movimento da direta já foi derrotado, pessoal. Não foi aprovado. Foi algo assim danoso na história do Brasil. Maculou nossa história. O movimento de nós podermos escolher por voto nosso presidente não deu certo. O Sarney, e aí vocês vão perguntar, mas o Sarney foi eleito como? Quem foi eleito foi o Tancredo Neves. Foi eleito por um colégio eleitoral, foi voto indireto, o povo não votou. E o vice do Tancredo era o José Sarney. O Tancredo foi eleito, morreu, o José Sarney assumiu. Ele não foi eleito por voto popular, pessoal. Vem cá, certo? O senhor está colocando aqui no slide, Brasil Nunca Mais. O que é isso? É o título de um livro, pessoal. Um livro que nós temos dois grandes nomes que contribuíram para esse livro. Dom Evaristo Arnes, né, católico, e o Jaime Wright, que é justamente protestante. Esses dois, o pastor Jaime Wright, ele teve o seu irmão perseguido na época da ditadura, e ele atrás do irmão dele, no final da ditadura, ele acabou conhecendo o Dom Evaristo Arnes. E os dois fizeram um projeto de denunciar as torturas. Um projeto lindo desses dois, pessoal. Isso aqui demonstra que nem todos os católicos e nem todos os protestantes apoiaram o golpe militar. Os dois aqui vão fazer uma denúncia. E esse livro vai ser lançado justamente logo após a ditadura militar, denunciando as torturas. Procure, pessoal, esse livro. É muito triste. Tentando denunciar, mostrar como a tortura foi um elemento forte do governo militar. Mas lembrem-se, os militares estão amparados pela lei de anistia. Pessoal, continuando aqui as nossas ideias. Comissão Nacional da Verdade. Como eu falei, em 2011 foi estabelecida. No início de 2012 começa a funcionar. E vai até o final agora de 2014. Ao final das atividades da Comissão Nacional da Verdade, vai ser justamente elaborado um relatório para demonstrar certos resultados dessa pesquisa, os resultados dessa investigação. Mas, João Paulo, o senhor colocou aqui 3 pontos no seu slide: verdade, reparação e justiça. Não estou entendendo. Pessoal, essa comissão da verdade, ela quer saber o que aconteceu com as pessoas. Vai investigar para saber o que aconteceu com os desaparecidos. Então, ela busca a verdade, ela busca a construção da memória histórica. Ela busca, pessoal, a construção da história do Brasil e mostrar a partir dos nossos erros o que nós não podemos mais fazer. Então essa parte da busca da verdade, ela está tentando, ela está conseguindo até certo ponto essa verdade, até certo ponto, porque alguns arquivos meio que desapareceram, embora essa comissão da verdade ela tenha direito a acessar os arquivos, mas alguns acabaram pegando fogo. Procurem mais sobre isso. Reparação, sim, a comissão também serve para reparação, para que as pessoas que foram torturadas, certo, recebam uma reparação do Estado. É uma reparação financeira, pessoal, que eu sei que não apaga as marcas da tortura. Algumas famílias receberam a pensão devido à morte do seu esposo, do seu pai. E justiça, professor? A reparação são as indenizações e a justiça. Bom, pessoal, a Comissão Nacional da Verdade, ela não vai atingir a justiça, no sentido de que ela não vai poder julgar os militares acusados, os militares que comprovadamente, certo, eles participaram da tortura e do desaparecimento de pessoas. Vários militares já prestaram depoimento na Comissão da Verdade, falaram que cumprindo ordens, torturaram, mataram, até explicaram como cortavam os dedos, o braço, né, para não mostrar as digitais das pessoas, trituravam os dentes, porque na época não existia investigação de DNA, pessoal. Então, cortando as mãos para não aparecer as digitais, não aparecerem, e triturando os dentes, a pessoa praticamente desaparecia. Poxa, isso é foda, pessoal. Aí vocês vão me perguntar, e ninguém no Brasil, João Paulo, consegue alguma brecha nessa lei de anistia para poder processar alguns militares? Pessoal, alguns advogados estão conseguindo essas brechas. Por exemplo, algumas pessoas desapareceram. E se as pessoas desapareceram, o desaparecimento gera o chamado crime permanente. Alguns militares
Há uma tentativa de processá-los porque alguns corpos não apareceram, algumas ossadas. Então o que acontece? Alguns advogados falam, se tal pessoa desapareceu, se ela está desaparecida ainda, há o crime permanente. Enquanto há, por exemplo, você esconde um cadáver, enquanto o corpo não aparece, a pessoa não é dada como morta. Então está tendo um crime permanente. Vou além. Esconder o cadáver. Ou seja, há um crime permanente de ocultação de cadáver. Então estão buscando brechas para poder processar. Mas é difícil, pessoal. É muito difícil isso. É um processo difícil. Aí você vai perguntar, professor, quer dizer que o sistema jurídico brasileiro, na época da ditadura militar, cooperou com o governo? Espera aí. Há uma crítica de que boa parte do sistema jurídico cooperou fortemente com a ditadura militar. E é verdade. Mas alguns advogados, alguns membros da OAB lutaram contra a ditadura também, pessoal. Eu não posso dizer que toda a igreja apoiou a ditadura, eu não posso dizer que toda a OAB apoiou a ditadura. Tivemos membros que contestaram a ditadura. Temos membros ainda hoje que contestam essa lei de anistia, pessoal. Foi a OAB, uma das instituições que tentou anular a lei de anistia. Preste atenção, para não generalizar. Agora, o nosso sistema jurídico brasileiro não foi combativo contra a ditadura como foi o sistema jurídico na Argentina, pessoal. Lá o sistema jurídico foi bem mais combativo. O nosso sistema aqui, judiciário brasileiro, foi bem menos combativo. Isso é uma crítica. Pessoal, continuando, tá aqui, ó, Comissão da Verdade. Eu peguei logo aqui a lei que estabeleceu a Comissão da Verdade. Artigo 1. É criada, vamos ler, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, a Comissão Nacional da Verdade. Com a finalidade, olha só, pessoal, finalidade de quê? De quê? Finalidade de examinar. Finalidade de examinar. Mas é só examinar, professor? Não. E esclarecer as graves violações. Examinar e esclarecer as graves violações. Professor, quando o senhor fala, certo, examinar, o senhor está dizendo o quê? Que eles vão investigar, pessoal, mas eles não vão punir. Aqui, ó, examinar e esclarecer as violações de direitos humanos praticadas no período fixado no artigo. Interessante que essa Comissão da Verdade, ela vai investigar desde 1946 a 1988, na prática 85. Mas, pessoal, olha só, uma primeira crítica. Não examina a ditadura do Estado Novo, de 37 a 45, pessoal. Examina de pós-ditadura do Estado Novo, 46, até 1988, na prática 85. Mas olha só a crítica, são 7 membros que iniciaram as atividades. 7 que foram para a comissão e 14 apoiadores. Pessoal, isso é um número insuficiente para investigar um período tão longo como é o de 46 até 85. É um longo demais, pessoal. É uma tarefa hercúlea, gigantesca, certo? Uma tarefa de Atlas querendo segurar o mundo. É lógico que isso aqui vai deixar passar muitas coisas. Olha só, graves violações de direitos humanos praticados no período fixado no artigo 8º, a fim de evitar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação. Olha a palavra reconciliação. Pessoal, constantemente, certo? Se você for ler os artigos relacionados à Comissão da Verdade, está na internet. Você vai ver conciliação. Conciliação. A nossa elite, pessoal, historicamente falando, é uma elite que tenta se conciliar entre si. Não busca grandes rupturas políticas. Continuando. Está aqui, pessoal, os 7 membros iniciais, porque houve modificações. 7 membros iniciais da Comissão da Verdade. Vou destacar aqui, os 7 são pessoas de conduta ilibada, conduta limpa, pessoas ligadas a direitos humanos, pessoas de grande respeito. Isso aí ninguém pode criticar. Vou aqui só fazer alguns comentários. Pessoal, por exemplo, Paulo Sérgio Pinheiro, o professor Paulo Sérgio Pinheiro, um intelectual renomado no Brasil, todos são renomados. Rosa Maria Cardoso da Cunha foi justamente advogada da Dilma na época da ditadura. Maria Rita Kell, psicóloga muito famosa no Brasil.
e todos os demais também são pessoas muito competentes, pessoal. Mas aí é o seguinte, tranquilo, vamos aqui comigo. Olha o artigo 3º, pessoal. Vamos aqui, é um pouquinho longo, mas eu vou mostrar alguns detalhes com vocês. São objetivos da Comissão Nacional da Verdade: esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos graves, de graves violações de direitos humanos. Esclarecer, mostrar, não punir. Promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres de sua autoria, né? Ainda que ocorridos no exterior. Identificar e tornar públicas as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionadas à prática de violações de direitos humanos mencionadas na cabeça, caput do artigo, e suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais na sociedade. Recomendar a adoção de medidas políticas públicas para prevenir violações de direitos humanos. Hoje em dia o Brasil tenta ao máximo defender os direitos humanos, mas o Brasil está perdendo a ótima oportunidade de realmente, certo, dar uma lição histórica ao se punisse os militares ligados à tortura. Estamos perdendo a ótima oportunidade de mostrarmos justamente não a vingança, pessoal, mas a justiça. Promover com base nos informes obtidos a reconstrução da história dos casos de graves violações. Buscar a partir dos documentos o que acontece com as pessoas. Mas estamos perdendo, pessoal, a oportunidade de punirmos no sentido de fazermos justiça, pessoal. Tá aqui, ó, Comissão da Verdade. Objetivo: fazer a narrativa oficial das violações aos direitos humanos ocorridas de 46 a 88, o que inclui mortes e torturas cometidas na ditadura militar. Composição: 7 membros de reconhecida idoneidade, já falamos. Investigação: a comissão poderá acessar qualquer documento oficial e convocar pessoas. Algumas que foram convocadas deram depoimentos macabros, pessoal. Macabros. Condenações: aí é uma crítica. Sem poderes para condenar. Pessoal, não pode condenar. Não pode. Isso é uma grande crítica. O STF e a lei de anistia. Não tem a lei de anistia de 79? No início dessa década agora, pessoal, nós estávamos tendo, 2010, 2011, todo um discurso, um debate sobre a lei de anistia. E aí, olha só o discurso do ministro César Peluso do STF. Olha o discurso dele quando terminou. Foi 7-2. 7, pessoal, foram contra, certo, a anistia. Foram contra que sentido? Foram contra a revogação, ou seja, ser contra a revogação é ser contra a anulação. 2 foram contra a anulação e 7 contra e 2 a favor da anulação. Ou seja, a lei não foi anulada. Só o homem perdoa. Só uma sociedade superior, qualificada pela consciência dos mais elevados sentimentos de humanidade, é capaz de perdoar. Porque só uma sociedade que, por ter grandeza, é maior do que os seus inimigos, é capaz de sobreviver. Pessoal, ele está falando que devemos perdoar. É muito fácil perdoar quem cometeu atrocidades. Mas as pessoas que foram mortas, e aí? Galera, e aí eu coloquei um texto para vocês. Olha aí no YouTube, da Flávia Piovesan, que está aqui no livro justamente O que Resta da Ditadura. Ela falando que a lei de anistia na Argentina caiu, foi derrubada pelo STF delas, e aqui não foi, pessoal. Portanto, olha só essa charge, pessoal. Justiça pedindo silêncio, que os mortos não exijam, certo, os seus direitos. Justiça, porque eu estou a colocar para ninar os militares. Essa charge é muito pesada, pessoal. Então, algumas críticas, por exemplo, à Comissão da Verdade. Por exemplo, não tem o poder de punir. Por exemplo, não vai amparar o período da ditadura do Estado Novo, 37 a 45. Os militares criticam dizendo que eles não têm nenhuma representatividade lá, certo? E aí, pessoal, tá aqui, ó. Muitos militares afirmam que não possuem representantes na comissão e alegam que só é falado sobre os supostos crimes que eles cometeram, não os crimes que os civis cometeram. Eles falam, e os crimes que os civis cometeram? Pessoal, só para terminar, militantes de esquerda foram presos? Sim. Olha a charge. Torturados? Sim. Desaparecidos? Muitos ainda estão. Executados? Muitos também.
Os militares, torturadores, presos? Não. Torturados? Também não. Desapareceram? Não. Foram executados? Não. E eis para terminar minha aula, pessoal, essa charge muito ácida. Foi um grande prazer estar com vocês. Sou João Paulo Cláudio, professor de História da equipe do Tô É Nem Aí.